Graça e paz, amados irmãos. Hoje nós vamos fazer mais um vídeo, para o canal. É um prazer falar com os irmãos. E hoje, como você viu aí, o tema hoje é Casa de Deus, E hoje nós vamos estar passando o conceito, do que é Casa de Deus, do que realmente representa a Casa de Deus na Nova Aliança. Porque nós não podemos esquecer, irmãos, que existem duas alianças. Então você não pode viver duas alianças simultâneas. Ao mesmo tempo, eu sirvo a antiga aliança e a nova aliança. Não. Ou você serve a antiga aliança, ou você serve a nova aliança. Então hoje nós vamos ver o conceito de casa de Deus, da antiga, e o conceito da casa de Deus na nova aliança. Eu queria pedir aos irmãos aí, se quiserem abrir as suas Bíblias, mas eu vou estar colocando também no vídeo o texto, tá? Eu queria começar abrindo aqui o conceito da antiga aliança em relação à casa de Deus. É em Êxodo, no capítulo 39, no versículo 42 e 43. Diz assim a palavra: conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito, como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Aqui, o próprio Deus, irmãos, ele pediu para que fizesse um tabernáculo. Então aqui Moisés está exaltando essa obra. E esse tabernáculo, ele tinha três lugares, que era o pátio, que é a entrada, o santíssimo lugar, e o santo dos santos, que só entrava o sumo sacerdote. Então esse é o conceito de casa de Deus na antiga aliança, ou seja, era um templo mesmo feito pelas mãos humanas. Inclusive Salomão depois veio a construir também o templo, que o próprio Deus também manifestou que queria esse templo. Então o conceito de casa de Deus na antiga aliança, nós vemos que realmente era algo que Deus pediu ao homem, na verdade pediu não, Deus ordenou ao homem que ele a fizesse conforme ele tinha pedido. Inclusive cada detalhe do tabernáculo Deus pediu para construir da forma que ele pediu, da forma que ele ordenou, na verdade. Tinha o incensário, tinha o candelabro, enfim, essas peças que existiam no antigo pacto. E agora eu vou estar mostrando para vocês o conceito de casa de Deus na nova aliança. Se encontra no livro de Atos, apesar de ser um livro histórico também. Nós vemos aqui também já numa nova aliança, porque Cristo já havia ido para o Pai, já havia ressuscitado, a obra já estava consumada. Diz assim, deixa eu procurar aqui, em Atos, no capítulo 17, no versículo 24, diz assim a palavra: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Irmãos, você pode perceber algo. O que a gente leu lá no Antigo Pacto, em Êxodo, isso se opõe, é contrário a uma oposição no que diz respeito à casa de Deus da nova aliança. Então o que nós podemos detectar, que é o conceito de casa de Deus na nova aliança, posterior à cruz, morte e ressurreição de Cristo, é totalmente contrário ao que a religião prega. Irmãos, quantos anos eu ouvi isso? Quantos anos? Olha, meu filho, o domingo é do Senhor. O domingo é do Senhor? Casa de Deus? E eu lembro que eu, exaltava isso. Eu falava, hoje eu vou para a casa de Deus. Irmãos, isso é blasfêmia. Isso é um absurdo. Isso é heresia. Você querer colocar Deus
dentro de um lugar. Isso já passou, irmãos. A palavra vai dizer em Hebreus que o antigo pacto, a antiga aliança, ela era a sombra do que haveria de vir. Né? Ela não era algo real do que viria. Então hoje nós vivemos a nova aliança. Cristo já morreu por você, Cristo já ressuscitou por você, Cristo já consumou a obra, irmãos. E hoje nós já estamos e já nos encontramos numa nova aliança. Não adianta, irmãos. Né? Quantos anos ouvindo isso de pastores da religião: olha, meu filho, o domingo é do Senhor. Isso é um absurdo. A minha vida é do Senhor. Tudo que eu vivo é dele. O ato de respirar é dele. Irmãos, não importa se eu fui para a igreja ou para o local que as pessoas dizem que é local de adoração, se eu estou dormindo ou se eu fui para esse local, não importa. Dormindo ou acordado, eu sou de Deus. Não importa isso, irmãos. Colocaram a gente aprisionado. Nos aprisionaram dentro de um lugar falando que é casa de Deus. Isso é um absurdo. Uma vez eu estava conversando com um irmão. Eu já estava aflorando esse entendimento em graça, né? Já vinha crescendo, obviamente. Ainda estou pequeno no entendimento, mas eu creio que de glória em glória nós vamos continuar aprendendo muitas coisas diante de Deus, né? E esse amigo, esse irmão, ele falou assim, que eu estava falando para ele contra o templo físico, né? Contra o templo feito por mãos humanas. Ele falou: não, Ronaldo, quando eu entro na casa de Deus, eu sinto poder saindo do altar. Irmãos, pelo amor de Deus, onde vai parar esse engano? Então, irmãos, em nome de Jesus, acorda. Quantos estão dizendo aí: eu e minha casa servimos ao Senhor? Irmãos, se você está na lei de Moisés, me desculpe, você e a sua casa não servem ao Senhor. Porque a palavra vai dizer que nós temos que prestar a Deus um culto racional e não um culto emocional. As pessoas estão aí nesse negócio de língua estranha, estão aí com esse negócio de guardar sábado, algumas religiões. Outros falam que a carne de Jesus é um pão feito por um padeiro, pela mão de um homem. Outros estão dizendo aí que o suco de uva é o sangue de Jesus. Irmãos, pelo amor de Deus, vamos acordar, vamos entender os conceitos da palavra, o que verdadeiramente está querendo dizer. Nós não sabemos, nós temos que entender, irmãos, que a antiga aliança ela já foi vencida por Cristo. Enquanto nós vivermos a antiga aliança, enquanto estivermos debaixo da lei de Moisés, nós estamos no império das trevas. A palavra vai dizer, irmãos, que era um ministério de condenação e morte. O ministério gravado com letras em pedras. Irmãos, lê lá, irmãos. 2 Coríntios capítulo 3. Lê lá esse capítulo todo. Vê se você vai entender, irmãos. Em nome de Jesus. Mas leia com os olhos iluminados. Não leiam porque eu estou falando, não. Leiam para entender a palavra. Leiam para viver a palavra. Irmãos, o conceito de casa de Deus, hoje em dia, o que querem passar para nós é heresia. Você imagina, irmãos, os homens estão lá construindo. Um pede: irmão, vai lá, compra o tijolo. O outro: vai lá, compra a areia. O outro diz: olha, não esquece o cimento. Irmãos, você acha que essa estrutura, essas paredes é casa de Deus? O Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, irmãos. Ele habita nos corações. Ele habita em vocês, ele habita em mim. O Espírito Santo, nós somos a morada do Altíssimo, irmãos. Não creia nisso. Não creia. Olha, família, vamos para a casa de Deus. Isso é um absurdo. Você não entende que você e sua família é a casa de Deus? Você não entende que a reunião, você com a sua família, ainda que seja assistindo televisão, irmãos, vocês estão unidos em Deus? Quer dizer então que a família, se estiver se divertindo ali, ela já está fora de Deus? Ela já dizem por aí que não, né? Não deixe de ir para o culto a Deus. A casa de Deus, ele só habita lá, irmãos. Pelo amor de Deus. Se você está unido com a tua família, você já está em Cristo, irmãos. Porque você está em unidade. Irmãos, quer adorar a Deus?
Independa de lugar, irmãos. Se você está com a tua família, você abriu a palavra, você louvou ao Senhor, o Senhor, Ele habita ali, irmãos. Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. É a palavra, irmãos. Não sou eu que estou dizendo. Quando eu criei esse canal, o intuito é que os irmãos abram seus olhos. Assim como o Senhor um dia abriu os meus por misericórdia, irmãos. Não é porque eu sou bonzinho e porque eu quis isso só, não. Ah, eu quero isso. Não, não foi isso. É porque o Senhor aprove a Deus, irmãos. Não sou só eu, irmãos, que está pregando a graça. Tem irmãos aí abençoados. Procura lá na internet, Cristiano França. Procura lá o Geraldo Moraes. Homens que têm pregado a palavra da graça. Têm lutado para que a graça seja estabelecida. Irmãos, em nome de Jesus. Eu creio, irmãos, porque eu creio que nós veremos a graça sendo estabelecida e as pessoas deixando de achar que Deus está num local específico. Porque Paulo, ele diz assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é isso que nós temos que dizer, irmãos. Não importa o momento, se eu estou no meu trabalho, se eu estou em qualquer local, eu estarei ali com Cristo, porque eu respiro por Cristo, eu vivo por Cristo. Ele é a minha base, Ele é o meu alicerce. Então, irmão, você colocar Deus dentro de 4 paredes é blasfêmia, é heresia, não condiz com a palavra, irmãos. As pessoas estão aí cheias de Elias, cheias de Moisés, cheias de Davi. Sabe, irmãos, eu ouvi uma vez um irmão, quando eu falei contra o tempo, Davi disse: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122. Irmãos, pelo amor de Deus, entenda, enquanto as pessoas não separarem os pactos, a palavra é uma verdadeira heresia da forma que ela está sendo entendida, irmãos. Ou você entende que Cristo venceu a antiga aliança e fez uma nova, ou você vai viver debaixo de heresia uma vida inteira. Irmãos, o intuito aqui que nós estamos fazendo isso é por amor. É para que as pessoas abram os seus olhos. Eu vou estar lendo mais alguns versículos, para que esse entendimento ainda venha a ficar mais aflorado em nós e que os irmãos venham entender. Em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Deixa eu estar lendo aqui. Eu coloquei aqui também, para a gente estar lendo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios, deixa eu achar aqui, irmãos. Capítulo 3, versículo 16. Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Meu irmão, não é tijolo, não é pedra, não é barro, não é telha. Deus habita em você, Deus habita em mim, Deus habita em nós. Nós somos a casa, nós somos o templo. Em nome de Jesus, creia na palavra, viva a palavra, saia desses negócios. Irmão, se você não vir para a casa de Deus, você está amaldiçoado. Irmão, pelo amor de Deus, sabe quem está amaldiçoado? Quem vive debaixo da lei, irmãos. Porque se você está em Moisés e não em Cristo, você está debaixo de maldição. Em Colossenses capítulo 1, eu esqueci, acho que é verso 13, vai dizer que Ele nos transportou, irmão. Paulo está dizendo lá aos Colossenses, Ele nos transportou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. O império das trevas é a lei, irmãos. É a lei de Moisés. É quem vive ainda debaixo de uma antiga aliança. O Senhor já venceu essa antiga aliança. O Senhor já consumou a obra.
Irmãos, como que pode, anos após anos, eu li a palavra e não conseguia compreender? Glória a Deus que o Espírito Santo iluminou os meus olhos, irmãos. E hoje nós podemos estar iluminados e crescendo em graça juntos. Nós podemos hoje estar vivendo o novo de Deus verdadeiramente, porque o novo de Deus é a nova aliança. Como pode? A palavra vai dizer que ele debruça em seu peito e diz: está consumado, irmãos. Como que eu não consigo enxergar isso? Que ele fala que está consumado ali, ele está dizendo: filho, eu completei a obra. Enquanto nós vivermos isso, irmãos, achando que a casa de Deus é um local específico, nós estaremos negando a eficácia da palavra. Essa é a verdade. Vamos ler aqui também Atos, no capítulo 7, versículo 48. Atos 7, 48. Atos 7, 48. Olha isso, irmãos. Se isso não fica claro, irmãos, eu não sei o que vai ficar, irmãos. Em nome de Jesus, vamos abrir os nossos olhos juntos. Irmãos, eu não sou contra você e nem a palavra é contra, na verdade. Você se reunir com os irmãos e adorar a Deus, muito pelo contrário. Faça isso. Mas não creia nessa balela que ali é casa de Deus. Para. Vá para um local adorar a Deus com os irmãos, sim. Mas culto racional, com entendimento. Não é roda-roda, língua estranha, inexistente na palavra. Esse negócio de aceitar Jesus, isso é um absurdo, irmãos. É Ele que nos aceitou, irmãos. Onde se pode ver o homem escolher a Deus. Isso é um absurdo. O homem jamais poderia escolher a Deus. Em Romanos vai dizer que nós estávamos em pecados e delitos. E Ele nos salvou, irmãos. Nos tornou perfeitos no Espírito, nele. Carnalmente não somos perfeitos, mas espiritualmente somos perfeitos, irmãos. Colossenses 2,10, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Você que está na nova aliança, você que entende o conceito da nova aliança, espiritualmente tudo está consumado. O Senhor já venceu a Satanás, já aniquilou ele na cruz do Calvário, já aniquilou a lei, já impeliu a graça dentro de nós. Essa é a palavra, irmãos. Essa é a palavra. Diz assim, Atos, no capítulo de número 7, no versículo 47. Olha só, irmãos. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Irmãos, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Crê na palavra, irmãos. Viva a palavra. Ainda é tempo de nós vivermos juntos essa palavra. Vamos começar a criar reuniões em casas. Vamos começar a levar a palavra. Vamos começar a mostrar o evangelho genuíno. Evangelho, irmãos, quer dizer boas novas. São coisas novas para nós que o Senhor colocou. Nova aliança, nova vida. Ele nos tornou nova criatura nele, irmãos. Vamos viver em novidade de vida. Me fala, irmãos, o que tem de evangelho quando Davi mata os amalequitas? Ué, isso ficava uma lacuna na minha mente, irmãos. Porque o Senhor vai dizer que nós temos que amar até os nossos inimigos. Por que Davi matou os amalequitas? Porque era importante, irmãos. Teve o seu valor, era a antiga aliança. Na nova aliança, não. Nós temos que amar uns aos outros. As pessoas estão aí, Davi matou os amalequitas. E cadê as boas novas do Evangelho? Cadê Cristo te salvou? Cristo te regenerou. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, o cosmos, diz a palavra. Deus habita em nós, irmãos. Nós somos a casa, nós somos o templo.
E nós, reunidos no nome de Deus, somos a igreja. Reunidos no mesmo propósito, em nova aliança, nova vida, novidade de vida, nós somos a igreja de Cristo. Nós juntos somos a igreja de Cristo. Não vamos mais crer, irmãos, que temos que viver debaixo da lei de Moisés, debaixo do domínio dos homens. Os homens estão aí colocando demônios que nem existem, folclores. Zé Pilintra, irmão, pelo amor de Deus, isso é invenção humana, isso é invenção do homem. Você não sabe que feitiçaria, irmão, é uma obra da carne? Está na palavra. Isso não é algo espiritual não, tá, irmãos? Está lá, pode ler lá, Gálatas capítulo 5, versículo 19. As obras da carne são manifestas. Feitiçaria está no meio, irmãos. Então Zé Pilintra, pombagira, isso é criação humana. As pessoas estão aí cheias de invencionices. Essa é a realidade. Vamos ler mais um versículo que atesta isso que estamos falando. Marcos capítulo 14, versículo 58. Marcos 14, 58. Vamos ver aqui. Marcos 14, 58. Nós ouvimos lhe dizer, eu derrubarei este templo, Jesus disse isso, e construído por mãos de homens, eu derrubarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feitos por mãos de homens. Irmãos, é claro, é a palavra. Ele não habita em templos feitos de mão de homens. Ele já derrubou o templo. O véu se rasgou. Viva a nova aliança. Viva o que a palavra tem para a tua vida. Para com esse negócio de doutrinas de homens, irmãos, em nome de Jesus. Creia na palavra, viva a palavra, estude a palavra. Quantas pessoas, irmãos, estão aí com esse negócio de Satanás veio para matar, roubar e destruir. E isso nem existe na palavra, irmãos. Ô, irmãos, em nome de Jesus. Quantas pessoas aí estão dizendo que o Deus desse século lhe cegou o entendimento? Quantas pessoas estão dizendo aí que é Satanás, irmão? Quando a palavra diz que é a lei, o Deus desse século é Moisés, é a lei de Moisés, porque você já podia estar em Cristo, reinando com Cristo, mas ainda está em Moisés. Essa é a palavra, irmãos. Viva a palavra. Você é o templo, você é a casa, nós somos a casa e nós juntos somos a igreja de Cristo. Graça e paz.